E aí, pessoal, se liga nessa. Já se imaginaram sendo arrancados da vida que vocês sempre sonharam para encarar o treinamento mais casca-grossa que existe? Tudo porque sua mãe mandou. Pois é, essa é a barra que a Violet Sorrengail enfrenta em Quarta Asa. Ela é pequena e considerada frágil por muitos, mas tem uma inteligência que, olha, vocês não têm ideia. E hoje, aqui no Imersão, a gente vai fazer uma viagem completa por essa história alucinante. Vamos acompanhar a jornada dessa nossa guerreira desde a apresentação de cair o queixo até as batalhas de tirar o fôlego. Vamos explorar os personagens mais marcantes, os dragões incríveis e as reviravoltas que fazem esse livro ser simplesmente impossível de largar. Quer viver essa emoção e descobrir o que realmente rola em Basgiath e entender por que essas histórias de dragões e uma garota totalmente improvável conquistou o mundo? Eu posso te garantir uma coisa: ao final você vai se sentir como se estivesse voando nas costas do Taine. Então, bora com a gente! Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta à Imersão. Hoje nós vamos voar sobre um dos maiores fenômenos literários que a gente viu nos últimos tempos. Sabe aquele livro que literalmente incendiou o BookTok e já tem uma legião de fãs apaixonados? Pois é, eu tô falando de Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Se você é daqueles que curte uma boa fantasia com dragões de arrepiar, uma academia militar onde sobreviver é luxo, uma protagonista que cala a boca de todo mundo superando todas as expectativas, e de quebra ainda um romance daqueles que fazem a gente suspirar. E sofrer um pouquinho também, claro. Meu amigo, minha amiga, pode se ajeitar na cadeira, pegar um café, porque você veio no lugar certo. Vamos desvendar cada detalhe, cada segredo dessa história épica. A gente vai junto acompanhar o passo a passo da Violet Sorrengail. Pensa só, uma jovem que tinha a vida toda planejada para ser escriba, rodeada de livros e conhecimento, mas que por uma ordem direta da mãe dela, a temida General Sorrengail, ela é jogada de cabeça no quadrante dos Cavaleiros de Dragões. Imagina um lugar onde a taxa de mortalidade é tipo assustadoramente alta, e onde a aparente fragilidade física da Violet transforma ela num alvo ambulante. Só que, como a gente vai descobrir juntos, a Violet é muito, mas muito mais do que os olhos podem ver. Então, preparados para a gente desbravar Basgiath e todos os seus perigos? Imagina só, você está com seus 20 anos, um futuro todo traçado nos estudos, e aí, do nada, vem tua mãe e fala: Filha, esquece tudo, você vai para a guerra. E basicamente, ou você laça um dragão, ou muito provavelmente você vai morrer tentando. Essa é a realidade que a General Lilith Sorrengail, a mãe da Violet, joga no colo dela. E para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca que isso representa, o reino de Navarre está numa treta que já dura séculos contra Poromiel e seus temidos cavaleiros de Griffon. Então percebe que ser cavaleiro de dragão não é só status, é ser a elite da elite, a linha de frente das batalhas. Só que tem um pequeno detalhe: a Violet não tem nem de longe o porte físico de uma guerreira. Na verdade é o oposto do que se espera. Então, qual será a motivação da General Sorrengail para essa ideia brilhante? Isso é um mistério daqueles. Será que foi pura crueldade? Ou um teste bizarro para fortalecer a filha? Ou tem algum plano maior por trás? A conversa final entre elas é um gelo. Mas olha, a Violet não está totalmente largada, não. A irmã dela, a Mira, dá um jeito de aparecer e não é só para dar um oi. Ela chega com um kit de sobrevivência. Ela traz botas de cavaleiro de verdade, com aquelas garras que grudam, um uniforme preto funcional, adagas para esconder no corpo e o mais top, um corpete feito com escamas de dragão. O dragão dela, o Teine. Praticamente uma armadura secreta. E junto vem uma cartilha da Mira, né? Fique esperta, não confie em geral, use sua cabeça e o mais importante, não morra. Ela também alerta para colar no Dainha Ethos, o amigo de infância que já está no segundo ano. A esperança é que ele possa dar uma força para Violet lá dentro. Mas aí, no meio de tudo isso, vem um aviso sinistro. Fica muito, mas muito longe do Shade Hyorson. Esse nome tem peso. Ele é filho do líder da rebelião, que a mãe da Violet mandou executar. E é bem possível que ele vai querer vingança. Bom, então com esse super incentivo, a Violet desembarca no Colégio Militar de Basgiath. E a tal fragilidade da Violet a gente já vê logo na prática. A primeira cena dela é sofrendo para subir as escadas da fortaleza com uma mochila pesada. E ela mal consegue chegar lá em cima. Foram 6 meses de treino intenso e não ajudaram muita coisa não. E se ela achou que a conversa com a mãe dela foi osso duro de roer, ela nem imaginava o comitê de boas-vindas que esperava por ela. Porque Basgiath, galera, não é uma colônia de férias. É um lugar onde a morte é tão comum quanto, sei lá, respirar. Logo na apresentação, o recado é dado sem rodeios.
Olhe bem para as pessoas que estão do seu lado, porque ao final do ano, a maioria de vocês já não vai mais estar aqui. Que jeito simpático de começar, né? E o primeiro teste vocacional é a travessia da ponte, o tal do parapeito. Pensa numa pontezinha estreita pra caramba, sem um mísero corrimão e um abismo que parece te chamar lá pra baixo. Muitos já ficam por ali mesmo. E para deixar tudo mais legal, tá caindo um toró, ventando pra caramba. Esse é o teste. E aqui a gente vê a inteligência da Violet começando a brilhar. Ela nota uma garota, a Riano, com botas que escorregam. Na hora ela propõe uma troca de suas botas. Um pé firme é melhor que nenhum. E, de quebra, ela já planta uma semente ali, uma semente de amizade com a Rihanna. Mas Basquiat, galera, é Basquiat. Logo aparece o Jack Barlow, um armário de quase 2 metros com sua gangue prontos para ajudar a Violet a encontrar um atalho lá pro chão. Só que nossa pequena Violet, mesmo em desvantagem, não é uma donzela indefesa não. Ela saca as adagas que a Mira deu, aquelas escondidas no corpete, e peito grandão, basicamente ameaçando transformar o futuro dele ali mesmo. E é um dos momentos de pura tensão, mas no meio de tudo, a crueldade do lugar dá as caras de novo. O amigo do Jack, o Dylan, vacila e despenca. É a primeira morte que a Violet e a gente testemunha de perto. É um soco no estômago. Ela consegue escapar dos brutamontes usando a cabeça e as lâminas que tinham. Mas o perigo ainda estava longe de acabar. E sabe quem que estava esperando por ela lá na travessia infernal? Ele, Shade Riorson, o cara que todos acham absurdamente lindo e mortalmente perigoso na mesma medida. Alto, moreno, aquela cicatriz marcante e a estranha marca da rebelião no pulso. A atmosfera entre eles fica elétrica na hora, porque ele sabe quem ela é e ela sabe quem é ele. E o pior, ele fala assim pra ela: por que eu perderia meu tempo te matando se o parapeito vai fazer isso por mim? Tua vez. Cara, é muito sinistro, é de gelar a espinha. Bem, a Violet, usando toda a sua inteligência e leveza, consegue a proeza de atravessar. E é nesse cenário caótico que a gente conhece melhor o Dainha Etos, o amigo de infância da Violet. E ele tá ali, todo preocupado, mas ao mesmo tempo super cético sobre as chances dela. E fica naquela de: desiste, Violet, isso não é pra você. O Dain é tipo aquele porto seguro conhecido, mas que também limita um pouco a visão do potencial da nossa heroína. Ah, e o poder de signo dele? Lê memórias recentes, só com um toque. O que, convenhamos, já acende um alerta de invasão de privacidade, concordam? Mas nem tudo é desgraça. A Violet também cria um vínculo com a Rihanna, que se torna sua primeira amiga de verdade ali dentro, dando aquele apoio moral fundamental. E é aqui também que a temperatura começa a subir de verdade. Entrou em cena ninguém menos que Shade Riorson. Pensa num cara que já chega exalando o problema e com um olhar que congela a alma. Ele é o Wing Leader, o chefão do quarto esquadrão, onde que, por uma coincidência do destino, são agrupados os filhos dos rebeldes. E é claro, ele é imediatamente hostil a Violet. A presença do Shaden é intimidadora ao extremo, e o poder dele de controlar as sombras já dá uma boa pista do perigo que ele representa. E junto com ele, a gente também conhece os marcados, como Liam e a Imogen, todos eles carregando a marca da rebelião no pescoço e sendo tratados como uma mistura de ódio e desconfiança pelo resto da academia. A atmosfera em Basquiat é essa: puro medo, competição acirrada e uma arquitetura brutalista que parece esmagar qualquer esperança. É, gente, Basquiat é um verdadeiro moedor de carnes, treinos físicos que te deixam no bagaço, aulas teóricas intermináveis e aquela ameaça constante de que você não vai ver o dia de amanhã. Mas a Violet, a Violet não se entrega fácil não. Ela começa a usar suas melhores armas. E de fato ela tem uma inteligência afiadíssima. Todo aquele conhecimento que ela acumulou sonhando em ser escriba, sabe, mapas, venenos, história, e ainda possui uma agilidade que pega todo mundo de surpresa. E é a prova viva de que a força não é só sobre músculos. Ela bola umas estratégias bem ninjas para sobreviver, usando um veneninho aqui, uma distração ali, aproveitando o ambiente a seu favor. Garota esperta, viu? E as amizades que ela constrói com a Rhiannon, com Sour e com Hidok, viram aquele oásis no meio do deserto, aquele apoio mútuo que impede a galera de pirar de vez. Só que a hostilidade também não dá trégua, especialmente a vinda do tal Jack, aquele lá do parapeito. Nos treinos de luta, a Violet apanha pra caramba no começo, mas ela não arreda o pé não. Ela aprende a resistir, a engolir a dor e a usar umas táticas que ninguém espera. E é como ela mesma pensa: eu posso ser pequena, mas não sou fraca. Até o Shaden, naquele jeito sutil dele, fala que se ela não aprender a lutar, ela vai morrer. Um baita incentivo, hein?
E nas aulas, o professor Kaori, um dos poucos, saca a inteligência dela e a instiga, o que é ótimo. E aí vem o desafio, a famosa armadilha. Pensa numa corrida de obstáculos onde a palavra mortal é quase que um elogio. A Violet consegue completar usando estratégia e uma coragem de leoa, deixando o geral de queixo caído. Mas ela tem uma ajuda crucial do Lian, que o Shaden, veja só, mandou proteger ela. As tentativas de dar fim na Violet não param, e para azedar ainda mais o caldo emocional, ela descobre que o Dain, o amigo de infância, está usando o poder dele para dar umas espiadinhas nas memórias dela sem pedir licença. Cara, quebrou totalmente a confiança ali, viu? O Dain vacilou feio. Ok, a Violet tá aí, sobrevivendo na base da teimosia e da inteligência pura. Mas, para ser uma cavaleira de dragão, de verdade, ainda falta um ingrediente principal: o dragão. E a escolha de um dragão, meus caros, não é nenhum concurso de simpatia, não. É quase que um date às cegas onde sua vida inteira depende do famoso match. A ceifa, o grande evento do primeiro ano, o momento em que os cadetes, que milagrosamente ainda estão de pé, se apresentam aos dragões. E esses dragões, esses dragões são incríveis, orgulhosos que só eles, e com um poder de dar medo. E o pulo do gato, são eles que escolhem seus cavalheiros, e não o contrário. E esse vínculo é para a vida toda. Geralmente, se um morre, o outro não dura muito tempo não e uma ligação visceral. E quando um vínculo acontece, o poder bruto do dragão flui para o cavaleiro, manifestando-se como um signo, uma habilidade mágica toda especial. E o grande momento chega, a hora da verdade no Vale Sagrado, quando os dragões descem para escolher seus parceiros para a vida. A tensão é quase que física. Para Violet é só mais um dia de sobreviver ou dançar. Imagina só, centenas de cadetes na expectativa e dezenas de dragões de todos os tipos pousando, te encarando, te escolhendo. É de cair o queixo e congelar o sangue. E para Violet, claro, nada é simples. 3 dragões já acham que ela é almoço fácil, viu? E quando tudo parece perdido, entra em cena Tairne. E acredite, meus amigos, deu match. Ninguém menos que Tairne, um dragão negro colossal, uma verdadeira lenda viva, um dos mais antigos, mais poderosos, com um temperamento que, digamos que exige paciência e muita coragem. E o detalhe, ele não se vinculava a um humano há décadas. E ele escolhe justo a Violet, deixando todo mundo, instrutores, a General Sorringueio, os colegas, completamente embasbacado. O Tairne é dono de um sarcasmo afiado, é absurdamente protetor com a Violet, do jeito ogro dele, claro, e exige o máximo dela. Eles se comunicam por telepatia, e o signo que ele concede a ela, nada mais, nada menos, é a capacidade de invocar e controlar relâmpagos. Tá bom para você? E a Violet, ela resume o Tairne de forma bem objetiva. Ele é magnífico e aterrorizante. Mas segura o coração porque tem mais. Como se um dragão lendário não fosse o bastante, a Violet é escolhida por mais um dragão. Uma pequena dragonesa dourada e adorável, Andarna. Também se vincula a Violet. Ela é uma dragão tão rara que muitos achavam ser apenas uma lenda. 2 vínculos simultâneos. Isso é algo que nunca se viu antes e é extremamente perigoso. A Andarna, no começo, é a coisinha mais doce e curiosa do mundo, e se comunica mais por emoções e imagens. E o poderzinho dela? É simples, coisinha boba. Parar o tempo por alguns instantes. Só isso. Já deu para sentir o tamanho da responsabilidade e do alvo gigantesco que pintaram nas costas da Violet, né? E claro que isso desperta uma inveja mortal nos outros, especialmente no nosso querido Jack Balloway. E o Dain fica ali, entre o choque, a preocupação de sempre e, quem sabe, uma pontinha de dor de cotovelo. E para completar o drama, a gente descobre que o Shaden é vinculado a Sgale, uma imponente draconesa azul, também super poderosa e muito pragmática. E o detalhe que amarra tudo: a Sgale é a parceira do Tairne. Parece que o destino, ou os próprios dragões, deu um jeitinho de forçar uma conexão ainda mais intensa entre a Violet e o Shaden. Coincidências? Eu acho que não, hein? Falando sério, pessoal, e aí? Tá curtindo essa imersão em Quarta Asa? Se essa adrenalina toda com dragões e segredos já te fisgou e você quer ter essa experiência completa na sua estante, o link para garantir esse exemplar do Quarta Asa e já se preparar para a continuação, que é o Chama de Ferro, tá aqui, ó, na descrição.
Pode acreditar, vale cada página. E é claro, se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer nosso voo e se inscreve no canal para não perder nenhuma imersão. Bom, Containe e Sgale, sendo um casalzão dracônico. A Violet e o Shaden são, digamos, diplomaticamente forçados a conviver. E daquela tensão inicial, dos treinos pegados e das farpas trocadas, será que essa relação estritamente profissional poderia evoluir para algo mais? O Shaden agora é o líder dela, e é o responsável direto pelo treinamento da Violet. E ele não pega leve com ela não, mas por baixo da armadura de líder implacável, a atração física entre os dois é daquelas que incendeiam a página, mesmo com todo o histórico sangrento entre as famílias deles. Aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos, eles começam a enxergar além das defesas um do outro. O Shaden começa a sacar a resiliência absurda e a inteligência cortante da Violet. E ela, por sua vez, começa a entender o peso do fardo e da injustiça que o Shaden e os outros marcados carregam. As sessões de treino são um capítulo à parte, intensas, cheias de contatos físicos que faíscam e uma tensão máxima. E não é só músculo e suor, não. Eles também têm conversas e confrontos bem sérios sobre a rebelião, sobre a morte dos pais do Shaden, sobre as mentiras deslavadas que Navarre conta como se fosse verdade. A Violet, que não é boba nem nada, começa a questionar pesado a narrativa oficial que sempre ouviu. E é claro, aí vem aqueles momentos de vulnerabilidade, raros mas preciosos, em que o Shaden, mesmo que a contragosto, se permite se abrir um pouquinho sobre o passado e as responsabilidades imensas que ele tem. E a Violet, em troca, compartilha seus medos, suas inseguranças. E é nesses momentos que a conexão entre eles começa a ganhar uma profundidade real. Até que, finalmente, acontece o primeiro beijo. Impulsivo, carregado de uma intensidade reprimida e que muda tudo entre eles daqui para frente. A partir dali, meus amigos, não tem mais volta. E a gente sabe que vocês estavam esperando por esse momento. A química entre a Violet e o Shaden é explosiva, daquelas que fazem a gente torcer e sofrer juntos. Mas como é que constrói um romance quando um é filho do maior traidor de Navarre e a outra é filha da general que supostamente deu cabo no pai dele? Complicado, né? Complicado é pouco. O romance deles vai se desenvolvendo assim, de pouquinho em pouquinho, com encontros secretos aqui, outros ali. A confiança vai sendo construída tijolo por tijolo. E uma intimidade física e emocional vai crescendo exponencialmente, apesar dos riscos gigantescos que pairam sobre os dois. O Shaden até confessa para Violet numa dessas: "Eu te odeio por você ser filha dela, mas isso não muda o que eu sinto por você." É de esmagar o coração da gente, né? Fala sério. E a Violet, cada vez mais envolvida, só consegue pensar o quanto ele é perigoso. E ela sabe, ou ao menos pensa que sabe, onde está se metendo. O conflito interno dela é brutal. De um lado, a lealdade à família e a Navarre. E de outro, os sentimentos avassaladores pelo Shaden e a verdade incômoda que ela começa a descobrir. E o Dain? O Dain. O ciúme e a desaprovação dele com relação à aproximação da Violet com o Shaden ficam cada vez mais óbvios. Ele não engole essa de jeito nenhum. Mas nem só de romance proibido vive quarta asa, viu? Enquanto a Violet se embrenha nesse relacionamento complicado com o Shaden, ela começa a perceber que as histórias que sempre ouviu de Navarre e a tal rebelião talvez não seja exatamente como contaram para ela. Através do Shaden e dos outros marcados, a Violet vai descobrindo, chocada, que a versão oficial da história sobre a rebelião de Tirish é uma colcha de retalhos cheia de mentiras e omissões muito convenientes. E ela entende que os rebeldes não eram apenas traidores querendo causar o caos. Muitos lutavam contra a opressão e a corrupção descarada que rolava dentro de Navarre. E, quem sabe, contra até uma ameaça ainda maior que o reino se fazia de cego para não ver. O Shaden joga essa real para ela. Ele fala que a história é escrita pelos vitoriosos e que os Sorrengueiros são os vitoriosos. Ou seja, a verdade que ela conhece é a verdade que a família dela conta. Pesa, viu? Como pesa? Fica cada vez mais evidente que a General Sorrengueio e os outros figurões de Navarre são, no mínimo, cúmplices da manutenção dessas mentiras para manter o povo na rédea curta e os recursos do reino sob controle. E aquele mistério todo em torno dos dragões lendários, como a nossa querida Andarna. Por que raios a existência e as habilidades deles são os segredos guardados às sete chaves?
começa a pintar aquela suspeita de que eles têm um papel fundamental contra alguma ameaça ancestral. A Violet, com aquele instinto de escriba dela, começa a fuçar uns textos antigos na biblioteca de Basquiat e encontra informações que batem de frente com a história oficial. Imagina só descobrir que tudo que te ensinaram sobre a história do seu país, sobre quem são os heróis e os vilões, pode ser uma baita de uma mentira. E é exatamente esse o dilema da Violet. E a gente vai junto com ela, tentando montar esse quebra-cabeça cabeludo. E a percepção dela sobre os inimigos, as pessoas de Poromiel, os próprios marcados, começa a virar de cabeça para baixo. Ela pensa, tudo que eu achava que eu sabia era uma mentira. E ela entra em uma crise de realidade daquelas. E aí, para botar ainda mais pimenta nesse angu, começam a surgir sussurros estranhos, umas menções em textos proibidos como Venin, Vivernes, uma ameaça mágica sinistra que Navarre parece estar varrendo para debaixo do tapete, ou ainda pior, encobrindo de propósito. Bem, agora que são cavaleiros feitos, ou quase que lá, a Violet e o esquadrão dela começam a encarar as missões de verdade. Acabou o recreio, começou o jogo para valer. E a ficha cai de que a guerra não é nenhum conto de fadas. Eles aprendem na pele, e muitas vezes na dor, como funciona o combate aéreo montados nos dragões, como usar os poderes de signo deles em situações de vida ou morte, e a importância crucial de confiar um no outro e trabalhar em equipe. A gente também vê mais sobre o uso estratégico das runas, aqueles símbolos mágicos irados que os cavaleiros podem desenhar em si mesmos ou nos equipamentos para canalizar e turbinar o poder de seus dragões. Runas de proteção, de velocidade, de força, e a Violet, com aquela cabecinha genial dela, pega o jeito rapidinho e aprende a criar e a usar as runas que fazem uma brutal diferença. E é aqui, nessas missões, que eles dão de cara sem filtro com a brutalidade nua e crua da guerra. A morte de companheiros vira uma possibilidade real a cada voo. É a realidade sangrenta do conflito com Poromiel que se mostra sem maquiagem. E não tem nada de glorioso nisso, só dor e perdas. Os primeiros voos e treinos de combate aéreo com o Taine são uma montanha-russa de emoções para Violet. Uma dificuldade extrema e um medo que gela os ossos. Mas também uma aventura, uma exaltação de uma sensação de liberdade que ela nunca tinha experimentado antes. E no meio de tudo isso, o Taine avisa a Violet em um combate. Não hesite ou morreremos, sempre do jeito sutil de motivar. Nas patrulhas de fronteira, eles têm encontros de alta tensão com os cavaleiros de Griffon de Poromiel. Os pequenos grupos de soldados são varridos literalmente, e as decisões que podem significar a vida ou a morte precisam ser tomadas em frações de segundos. E eles participam de missões de defesa de postos avançados de Navarre e às vezes até missões de ataque. E com essas batalhas, a Violet passa pela experiência traumática de tirar uma vida pela primeira vez. E o impacto psicológico disso é explorado de forma real. As reflexões ficam claras. Não é algo que se apaga da memória com facilidade. Não há glória aqui, apenas sangue e perda. É uma visão brutalmente realista. A perda de colegas de esquadrão é infelizmente inevitável e vai deixando cicatrizes profundas em todos eles. Mas a vida de cadete, a gente já viu, não é só descobrir segredos cabeludos e ralar em treinos desumanos. A guerra é real. E quando eles partem para uma missão que, na teoria, era para ser normal, lá no posto avançado de Risson, meus amigos, o pesadelo ganha forma e cor. Aqui, a gente chega no clímax absoluto do livro. Um ponto de virada que muda tudo. A missão é nesse tal de posto de Risson, ou Atibaine, que fica ali, perigosamente perto das fronteiras com as terras áridas. Um lugar com uma fama bem sinistra chamado de The Barrens. E o que acontece lá? O posto é atacado, só que não pelos cavaleiros de Griffon que eles estavam esperando. É por algo infinitamente pior, uma ameaça que faz os Griffons parecerem gatinhos mansos. Os Venin. E quem diabos são os Venin? Pensa nos feiticeiros das trevas, uns caras que conseguem drenar a magia diretamente da terra, deixando tudo seco e estéril por onde passam. E não para por aí não. Eles também podem sugar a vida e a magia dos dragões e dos humanos. E com essa energia roubada, eles criam os Vivernes, que são umas criaturas que lembram dragões, mas são todas retorcidas, sem alma, verdadeiras aberrações da natureza, parecendo dragões zumbis. E essa é a verdadeira, a grande ameaça, aquela que o Shayden e os rebeldes já tinham cantado a bola que existia e contra a qual Navarre, por algum motivo, se recusa a lutar, preferindo focar só na briguinha com os vizinhos de Poromiel. E aí o Shayden solta essa bomba para Violet. Olha a estratégia de Navarre.
Essa é a verdadeira guerra que eles nos fizeram esquecer. E a gente sente o peso disso. Desde o momento que eles botam os pés em Risson, já rola uma tensão no ar, uma sensação incômoda de que alguma coisa muito, mas muito errada mesmo está prestes a acontecer. E quando os Venin e os Wyverns finalmente dão as caras, é o caos instaurado. Uma batalha desesperada, alucinante, onde os poderosos dragões de Navarre se mostram assustadoramente, perigosamente vulneráveis a esses novos terríveis inimigos. Não são os Griffons, são algo pior. A Violet percebe e o estômago da gente gela junto com o dela. E o que realmente eles encontram em Risson, então, são os Venin. Essa ameaça faz todos os problemas anteriores parecerem brincadeiras de criança no parquinho. E aqui, meus amigos, o livro não dá só uma virada, ele dá um cavalo de pau sensacional. A Violet entra em modo de sobrevivência máxima, usando aqueles poderes de relâmpagos de forma absurdamente devastadora. Mas, isso é claro, tem um custo energético brutal para ela. E a Andarna, a nossa pequena Andarna, num ato de coragem e desespero para salvar a Violet, e os outros, ela usa uma habilidade única dela de parar o tempo. Só que o esforço é tão gigantesco para um dragão tão jovem que quase a destrói. Gente, é um aperto no coração que dá agonia. E no meio dessa loucura toda, dessa carnificina, dessa tragédia, acontece uma outra tragédia. Lian, um dos marcados, que tinha se tornado um amigo tão próximo da Violet, aquele que o Shaden tinha jurado a proteger, morre ali, nos braços dela, protegendo ela. E é sem dúvida um dos momentos mais tristes, mais impactantes do livro, daqueles de fazer a gente chorar junto. E para completar, o pacote das desgraças e revelações fica aquela suspeita no ar, quase que uma certeza amarga de que alguns líderes importantes de Navarre, talvez até mesmo o pai do Dain, sabiam das existências dos Venin e deliberadamente escolheram encobrir essas ameaças todas. Uma traição de mais alto nível, pode apostar. O horror e o desespero daquela batalha são tão palpáveis, a gente sente a adrenalina e o medo como se estivesse lá. A dor da perda do Lian é um baque gigantesco para Violet e para o Shaden, e isso vai reverberar por muito tempo. E aí vem a constatação final, amarga como fel. Tudo, absolutamente tudo que eles aprenderam em Basgiath sobre os verdadeiros inimigos de Navarre era, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Na pior, uma mentira deslavada. E depois daquele inferno todo sobre aquela batalha de Risson, com os postos avançados em ruínas, um rastro de mortos e feridos, o Shaden, vendo que não tinha mais o que fazer ali e sabendo que a verdade precisava vir à tona, toma uma decisão drástica, daquelas que mudam o rumo de novo, de tudo. O destino da Violet, mais uma vez, dá um giro de 180 graus. O Shaden resolve levar os sobreviventes, incluindo a Violet em choque e os outros marcados que restaram, e alguns outros poucos leais, para Aretia. E o que é Aretia? Aretia é a antiga capital da província de Tirish, aquela da rebelião, e que agora funciona como um refúgio secreto dos rebeldes. E é lá, em Aretia, que a verdade nua e crua sobre a guerra, e principalmente sobre a ameaça terrível dos Venin, é não só conhecida, mas ativamente combatida. É o coração da resistência, é o lugar onde a esperança ainda teima em sobreviver. E no final do livro, meus caros leitores e espectadores, é uma verdadeira avalanche de revelações de cair o queixo. Os ganchos tão absurdos que fazem você querer o próximo volume para ontem. A viagem para Aretia já é por si só uma provação. Extremamente perigosa e com os sobreviventes mal se aguentando em pé de tão feridos e traumatizados e fugindo para não serem pegos pelas forças de Navarre. Quando finalmente chegam em Aretia, a Violet se depara com uma cidade completamente diferente de tudo que ela já tinha visto. Uma atmosfera vibrante de resistência, de conhecimento proibido sendo compartilhado, de gente que luta com unhas e dentes por aquilo que acreditam. E aí, quando você acha que já teve emoção demais para um livro só, vem a revelação que faz a gente pular da cadeira e gritar. Brennan Sorrengail, o irmão mais velho da Violet, aquele que ela chorou a morte por anos, aquele que ela acreditava piamente ter morrido lutando contra a rebelião, está vivo. E não apenas vivo, meus amigos, ele é um dos líderes da resistência em Aretia. E ele está na linha de frente, lutando ativamente contra os Venin e contra as políticas podres e mentirosas de Navarre.
E um detalhe que faz toda a diferença aqui: ele é um dos mestres em mending e a arte de consertar as coisas, inclusive ossos quebrados de dragões. E a recepção do Brianna é maravilhosa. Bem-vinda à rebelião, irmãzinha. Gente, imagina só a cabeça da Violet nesse momento. Sério, que plot twist absurdo! O que raios isso significa para Violet, para o futuro de Navarre que ela sempre defendeu, e para o romance dela com Xaden, que agora, oficialmente, ele é um líder rebelde? Essas são as perguntas que vão ficar martelando na sua cabeça e te fazer roer todas as unhas esperando o próximo livro. E a nossa querida Andarna, depois daquele esforço sobre-humano em Rissong, ela entra numa espécie de coma profundo, o tal do sono dos deuses, que acontece com dragões muito jovens que se esforçam além da conta. Quando ela finalmente acorda, ela cresceu bastante, já quase uma adolescente dracônica, mas uma triste notícia. Ela perdeu aquela cor dourada magnífica e, pelo que parece, a habilidade incrível também de parar o tempo. Virou uma draconesa de cor marrom comum e, como toda uma boa adolescente, bem mal-humorada. Mudanças radicais. Fica óbvio também que o Xaden sabia muito, mas muito mais sobre os Venin, sobre a Aretia, sobre as verdadeiras dimensões da guerra do que ele jamais deixou transparecer para Violet. E isso, claro, joga uma nova camada de tensão e questões de confiança bem sérias no relacionamento deles. Segredos e mais segredos vindo à tona. E para complicar um pouquinho mais as coisas, ele ainda solta essa para Violet. Há coisas que eu fiz para proteger você que você nunca vai entender. Então, o gancho final que nos deixa no chão é este. A Violet agora está oficialmente em território inimigo, pelo menos na visão de Navarre. O irmão dela não só está vivo, como é um líder rebelde, e a ameaça dos Venin é terrivelmente real e está batendo na porta. E o relacionamento dela com Xaden atingiu um novo patamar de complexidade, desconfiança e, quem sabe, até um amor ainda mais forte por causa de tudo isso. Ela finalmente percebe que foi, em muitos momentos, apenas um peão desse jogo de poder imenso e perigoso. E que a verdadeira luta, a verdadeira guerra, meus amigos, só está começando. Haja coração para aguentar, hein? Que jornada alucinante! Desde aquela apresentação de Gelara Spig lá em Basgiat até as revelações bombásticas de Aretia. A gente acompanhou de perto toda a transformação da Violet Sorrengail. Ela desenterrou segredos sombrios sobre o próprio reino, encarou horrores que fariam qualquer um tremer na base. E no meio desse turbilhão todo, ainda encontrou o amor. E, é claro, uma dose cavalar de complicações. Deu para sentir a adrenalina pulsando aí dentro? Do outro lado? Deu para sentir você imaginando voar com o Taine? Meus amigos, esse é o poder indescritível de Quarta Asa. Uma história que te agarra pelo colarinho já na primeira página e simplesmente não solta até a última. E ainda te deixa completamente desesperado, roendo as unhas pela continuação. Que livro! E olha, se você ficou tão imerso quanto a gente nessa história e quer sentir todas essas emoções na pele, ou quem sabe até presentear alguém com essa aventura épica, lembre-se que o link de comprar Quarta Asa está prontinho te esperando aqui na descrição. E é uma daquelas leituras que marcam a alma, pode apostar. Agora, me conta uma coisa bem específica. Qual foi o momento de Quarta Asa que mais te marcou, que te deixou assim, sem fôlego? Você já desconfiava dos Venin? Ou teve alguma teoria mirabolante sobre o Brennan, antes mesmo de chegar no final do livro? Me conta tudo. Comenta aqui embaixo, quero saber tudo sobre o que vocês pensam. E, gente, quero agradecer muito, muito mesmo, muito obrigado por embarcar em mais uma imersão aqui com a gente. Se você curtiu esse mergulho em Quarta Asa, não esqueça de deixar aquele like monstro para ajudar nosso canal a alcançar ainda mais apaixonados por histórias incríveis. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e faça parte da nossa grande família Imersão. E é claro, ative o sininho para ser o primeiro a ser notificado quando a gente decolar de novo. A gente se vê na próxima imersão. Até lá e que suas leituras sejam épicas e seus voos sempre seguros. Valeu!